caixa de gelo, uma geladeira sem motor. Colocava-se nela uma barra de gelo de cerca de 60 quilos. Os geleiros vinham 2 vezes por semana e ela obtinha uma barra de mais ou menos 20 quilos. O gelo era colocado ali e ao lado a Sra. White guardava leite, ovos e creme de leite na geladeira, mas não carne. A carne não era alimento para ela já há muito tempo. Tão logo a mensagem de saúde lhe foi mostrada, a carne não fazia mais parte da sua dieta. Aqui é a cozinha, local de muito trabalho. Por vezes, no tempo de colheita, eram feitos 3.000 vidros de conservas de frutas e vegetais. Os vidros eram grandes, o dobro do tamanho dos de hoje, cerca de 2 litros em vez de 1 litro. Todas as prateleiras da despensa ficavam repletas com muita comida. E a maior parte da comida era cozida sobre o fogão, na chapa de ferro. Como não havia eletricidade, os ferros de passar eram à brasa, aquecidos sobre a chapa do fogão. Eram pesados, e quando esfriavam e não tiravam mais os amassados, eram colocados de novo sobre a chapa para aquecer. Trocava-se o manete por um já aquecido e continuava a passar. Aqui não se cozinhava aos sábados. Não havia refeições aquecidas aos sábados. Toda a comida era preparada na sexta-feira à tarde. O fogão também possuía embaixo da chapa um forno. Quando o alimento estava aquecido o suficiente, era transferido para esta estufa sem fogo. Colocava-se uma pedra superaquecida no fundo da estufa e a panela era colocada em cima. A estufa se fechava de modo muito justo e, quando a pedra e a comida esfriavam, o alimento estava pronto. Aos sábados, quando a irmã White estava aqui e era convidada para falar em uma de nossas igrejas, iam todos na carroça. E após o culto, ao voltarem para casa, a carroça parava perto de uma árvore à beira da estrada. As crianças podiam correr. O alimento era colocado sobre uma toalha sob a árvore e assim faziam um piquenique. Vamos subir agora. Eu contei que a secretária da Sra. White não permitia que visitantes e até mesmo seus netos se aproximassem dela. Mas eles achavam um jeito. Entravam pela porta dos fundos e, enquanto alguns se distraíam embaixo, outros subiam pela escada secreta. Vamos subir pela escada secreta. Esta é a sala de escrever da Sra. White. Ela construiu esta sala. Não estava na casa quando ela comprou. Ela precisava de um lugar calmo, onde pudesse escrever. Ela acordava às 3 horas da manhã, enquanto todos dormiam, ela descia do seu quarto. Punha uma lâmpada, regulava o calor da lareira, pois fazia frio, e se assentava na cadeira de balanço. Começava a sua jornada diária de escrever. Quando a temperatura ficava ideal, ela se movia para a cadeira verde que ficava no canto entre as janelas. Esta cadeira verde foi feita para ela na Austrália. Foi o único móvel de mobília que ela trouxe da Austrália. Junto da cadeira havia uma mesa móvel que podia ser ajeitada. Ela se assentava, colocava os pés no espaldar e puxava a mesa. Ela precisava disto, pois era de baixa estatura, 1,60 m. Escrevia durante horas nesta mesa. Vez por outra se sentia cansada de tanto escrever. Chamava Sarah, que atrelava o cavalo à charrete, e ambas passeavam por horas na região próxima. Era seu passeio favorito para relaxar. Gostava de viajar com aquele bom cavalo
e não precisava bater nele para andar. Tinha um jeito para fazê-lo andar como queria. A Sra. White tinha uma biblioteca pessoal e nela estavam estes livros aqui. Havia duas bibliotecas. Esta aqui com seus livros pessoais e a outra no prédio ao lado, onde estavam livros profissionais, livros de referência, históricos e semelhantes. A Sra. White escolheu uma lista de histórias para crianças apropriadas para a hora do culto. Temos 12 livros montados por ela. Histórias que ela escolheu daqui, dali e de acolá. Ela assinava uma porção de revistas e, quando encontrava uma história interessante para crianças, recortava a página da revista e colocava nos seus livros. Ela também marcava embaixo dela quando e onde a história havia sido cortada e não usava aquela mesma história de novo. Este livro tem cerca de 100 anos de idade. No quarto dos fundos, há várias coisas que podemos ver e falar sobre elas. Não temos a Bíblia de 11 quilos que a Sra. White segurou por meia hora. Ela está na sede mundial da igreja em Silver Spring, Maryland. Mas temos uma foto dela. E esta foto na parede. O homem que está segurando é Mr. America, homem musculoso. Ele segurou a Bíblia na mesma posição, mas por apenas 2 minutos. Mas a Sra. White, sem nenhuma ajuda, a sustentou por meia hora, revelando assim que era a mensageira de Deus, que ele lhe dava energia especial, luz especial, poder especial para fazer o seu trabalho. Esta é a árvore genealógica da irmã White. Tiago e Ellen tiveram 4 filhos. Henry, o primogênito, morreu aos 16 anos de pneumonia. John Herbert, o caçula, morreu com apenas 3 meses de vida. Os 2 filhos do meio, Tiago Edson e William Clarence, são os filhos que atingiram a idade madura. Ambos se casaram 2 vezes. Ambos perderam suas esposas e se casaram de novo. Tiago Edson não teve filhos em nenhum dos 2 casamentos. Todos os descendentes da Sra. White hoje vêm de Willie e resultam de seus 2 casamentos. Ele teve 7 filhos, dos quais há hoje cerca de 200 descendentes. Nem todos são adventistas. Fico triste ao dizer, mas isto é um assunto de escolha pessoal, de convicção pessoal. Temos de reconhecer o fato de que nem todos são adventistas. Ano sim, ano não, eles realizam uma reunião de família. Esta foto é de alguns anos atrás. Mostra 3 das tataranetas da irmã White, ainda vivas. Gladys Colbuck, membro da igreja local aqui. A outra, Neil, é membro da igreja central na cidade. E esta é Mabel, de 95 anos, que vive ao norte de Sacramento, a cerca de 120 quilômetros daqui. Este é o quarto da Sra. White. Toda a mobília está preservada aqui, como quando ela morava aqui. Neste quarto, em 1907, ela recebeu uma mensagem muito especial. Ela havia recebido a visita do pastor Steve Haskell e sua esposa. O Sr. Haskell era diretor da Pacific Press e agora queria ir para Massachusetts lecionar Bíblia. Ele viera conversar com a irmã White sobre os planos deles. Após longa conversa, a Sra. White lhes disse que não se sentia bem. Desculpou-se e subiu ao seu quarto. Preparou-se para deitar. Procurou uma posição confortável.
Chamou sua ajudante. Havia algo pior que ela ouviu e não podia dormir bem. Às 9h30 da noite, ela acordou. Quero ler para vocês o que ela escreveu. Passava meia hora das 9 e eu tentei me mover na cama e verifiquei que meu corpo estava totalmente livre da dor. Ao me volver de um lado para outro, mover minhas mãos, experimentei uma liberdade extraordinária e uma leveza que não posso descrever. A luz mais suave e maravilhosa. Parecia-me estar nos braços de seres celestiais. Esta luz peculiar eu já havia experimentado no passado, em tempos de bênçãos especiais, mas desta vez foi mais distinta e mais impressiva e senti tal paz, paz tão abundante e plena que nenhuma palavra o pode expressar. Me coloquei na posição de sentada. Vi-me cercada por uma clara luz, brilhante como a neve. As bordas eram coloridas com quadros impressivos. Ouvi uma música, a música mais suave e doce. Era o cantar de anjos. Uma voz me falou: não temas, sou o teu Salvador. Anjos protetores estão à tua volta para te guardar. Eu disse: então isto é o céu e posso descansar. Não haverá mais mensagens para comunicar, não mais problemas a enfrentar. Tudo será fácil agora e terei paz e descanso. Oh, que paz inexprimível enche meu coração. É isto, o céu? Sou uma das filhas de Deus? Terei sempre esta paz? A voz me disse: tua obra ainda não está completada. Ela viveu aqui mais 7 anos após este sonho. Quando caiu e quebrou a bacia, sentiu que havia escrito tudo o que o Senhor lhe pedira comunicar à igreja. E assim ela não escreveu mais nada. Era 15 de fevereiro de 1915, sábado. A senhora White não se sentia bem e não foi à igreja. Ficou no seu quarto até quase meio-dia. Desceu as escadas para lavar o rosto e chegou a esta sala. Creio que ela voltou-se e olhou ao redor. Caiu e quebrou a bacia no lado esquerdo. Os ossos se tornam mais frágeis e finos com a idade avançada. Ela estava com 87 anos. Sentia muitas dores. Chamaram um médico e a levaram para o hospital para tirar o raio-x. Verificaram que pouco podia ser feito por ela, a não ser evitar que sofresse muita dor, se possível. Colocaram uma cama hospitalar aqui neste quarto e aqui ela permaneceu em seus últimos 5 meses de vida. Ela morreu neste quarto no dia 15 de julho de 1915. Era uma sexta-feira à tarde. No próximo domingo foi realizada a primeira de 3 cerimônias fúnebres. Aqui fora, na frente, havia mais de 400 pessoas presentes. Após isto, o caixão foi colocado no trem e levado para Richmond, perto de Oakland, na Califórnia. Estavam em reunião campal e queriam se despedir dela. Na manhã seguinte, o caixão, num trem, levou-a para Battle Creek, Michigan, onde foi realizada a última das 3 cerimônias fúnebres por ela. Esta é a foto desta reunião dentro da igreja. Aqui embaixo podem ver o caixão, todas as flores e as pessoas presentes. Ela está enterrada no cemitério Oak Hill, em Battle Creek, ao lado de seu marido Tiago. Seus 4 filhos estão sepultados ao redor deles. E os pais do marido também estão no túmulo ao lado.
Nós estamos com o pastor Alberto Ronald Tim, ele que é professor de teologia no NASP, Campus 2, e também é o diretor do Centro de Pesquisa White para todo o Brasil. Pastor Tim, se eu na minha igreja quiser abrir um mini-centro White, explique para nós o que é um mini-centro White e como que eu posso abrir na minha igreja um mini-centro White. A ideia dos mini-centros White surgiu de uma maneira interessante. Um ponto muito interessante do judaísmo é que depois do cativeiro babilônico, o que manteve a identidade do judaísmo foram as sinagogas, que eram centros de cultura judaica. Josué Himes, o organizador do movimento millerita, do qual Guilherme Miller era o mais importante pregador, ele também decidiu estabelecer bibliotecas do Advento em várias cidades dos Estados Unidos, para que pessoas sem recursos financeiros pudessem, no caso, ler a literatura millerita. Inspirado nessas ideias e em algumas outras coisas, nós decidimos começar no Brasil o projeto dos mini-centros White. A ideia é a seguinte: nós temos a matriz, que seria o patrimônio literário de Ellen White, chamado em inglês de Ellen G. White Estate, que fica junto à sede mundial da igreja em Silver Spring, Maryland. Nós temos 18 centros de pesquisa Ellen White espalhados pelo mundo, em todos os continentes há pelo menos um. Mas nós achamos que, ainda assim, seria importante que esses materiais fossem disponibilizados mais próximos da realidade dos membros, em escolas e igrejas. Até meados do ano 2006, nós já tínhamos no Brasil mais de 100 mini-centros espalhados em diferentes regiões do Brasil. O mini-centro é uma iniciativa pessoal. A igreja em si deve tomar a iniciativa. Nós não temos nenhuma verba para ajudar. Mas o pastor da igreja, juntamente com os anciãos e a comissão da igreja, deverão votar o estabelecimento de um mini-centro, escolher o local, o que eles pretendem ter dentro desse mini-centro e também quem será o diretor ou a pequena comissão de coordenação. Então, a ideia é que haja uma sala especial e que nessa sala hajam estantes para livros, quem sabe um arquivo de aço para alguns documentos ali em pastas suspensas, isso se for possível. Também alguma mesa para estudo com cadeiras ali. Se houver possibilidade, poderá ter um computador com acesso à internet e os CDs. Mas os mini-centros possuem 3 níveis. Se a igreja ou escola possuir já a coleção de livros de Ellen White em língua portuguesa, já pode ser considerado mini-centro de nível 1. Se além da coleção em português tiver alguns livros ainda não traduzidos ao português, que estão em inglês, que são fundamentais, e nós temos essa informação no nosso site na internet, que seria www.centrowhite.org.br. Ali tem todas as informações, inclusive desses livros adicionais. Se tiver esse material, já serve como nível 2. E para atingir o nível 3, teria que ter, além dos materiais dos níveis 1 e 2, também o CD-ROM de Ellen White, no computador, logicamente. Mas além disso que eu falei, eu costumo estimular as igrejas e os interessados a estabelecerem um mini-centro a trabalharem em 3 áreas diferentes, que estão interligadas. Seria bom que o mini-centro tivesse algumas traduções diferentes da Bíblia e livros abalizados e confiáveis que ajudem a interpretar a Bíblia. Porque muitas vezes nos estudos bíblicos pessoas perguntam explicações de textos difíceis da Bíblia e esse seria o lugar onde encontrar material sobre isso. A segunda área seria os livros de Ellen White e sobre Ellen White, com ênfase especial no livro Mensageira do Senhor. E a terceira área é a história da igreja.
História da igreja no sentido de igreja adventista mundial, algum livro, como nós temos, por exemplo, uma igreja mundial, A Mão de Deus ao Leme e alguns outros livros. A igreja em nosso país e a igreja local. Eu estimularia tremendamente que o Minicentro, além de disponibilizar esses materiais, também se envolvesse num projeto de restauração e recuperação da história da igreja local, na cidade ou onde estiver localizado. Eu creio que os minicentros são a resposta para os desafios da igreja como um lugar onde nós podemos trabalhar a identidade adventista, encontrar respostas para as perguntas e manter a identidade num momento em que muitas pessoas estão perdendo a identidade. É certo que há pessoas que poderiam comprar várias coleções do Espírito de Profecia e ter em sua casa, mas nós devemos reconhecer que entre nossos membros há pessoas que não têm recursos nem para comprar alimentação, há pessoas desempregadas, até com dificuldades financeiras, e um minicentro é um local onde ricos e pobres, cultos e incultos, poderão estudar o Espírito de Profecia juntos, ou quem sabe individualmente, mas não há excusa para não estudar. E só um último ponto. Eu tenho sugerido, no caso que sempre que possível, as igrejas façam, quem sabe, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, quem sabe, entre a escola sabatina e o culto, uma campanha entre os membros pedindo, no caso, perguntas. Há pessoas que têm dúvidas e tudo, então você poderia chegar e distribuir papéis ali na igreja e dizer, olha, quem tem perguntas aí sobre dúvidas da Bíblia, do Espírito de Profecia, coloque no seu papel, e poderia haver equipes de estudo dessas perguntas, de pesquisa. E num determinado sábado montar um bonito JA, com o pastor da igreja coordenando e com cada equipe apresentando os resultados de sua pesquisa. Eu creio que isso pode ajudar a despertar dentro da igreja um senso de amor e interesse pela mensagem que Deus nos deu, que quem sabe não tem sido a tendência atual de muitas de nossas igrejas. Pastor, o Minicentro White é uma iniciativa brasileira? Não temos isso em outros países do mundo? Na década de 90, no início da década, eu creio, o professor Roberto Azevedo estimulou, com o nome de Minicentros, que os livros das bibliotecas de nossas escolas fossem colocados numa só estante. Mas certa ocasião eu perguntei para ele quantos minicentros nós teríamos. E ele disse que ele estimulou, incentivou, mas nunca teve um registro e nem um relatório. Foi então que nós decidimos, no ano de 2000, organizar isso e estimular, começando praticamente do zero. Escrevemos um documento aqui e eu levei esse documento para a Associação Geral. E eles se impressionaram tanto com o documento que decidiram votá-lo não apenas para o Brasil, mas para a Igreja Mundial. Então, este é um projeto essencialmente brasileiro que está sendo exportado para vários outros lugares do mundo, mas começando pelo nosso próprio Centro White. 6 anos depois do início desse projeto, quantos Centro White nós temos no Brasil, que o senhor tem conhecimento? Cerca de 100. 100 no Brasil. A ideia no início não foi muito fácil de ser implementada. Começou a surgir um aqui, outro ali e alguma coisa assim. Mas à medida que o tempo vem passando, parece que está havendo uma consciência e um despertamento nesse assunto. Nós publicamos no ano de 2005 um relatório, mais ou menos, com um mapa na revista Adventista, mostrando quantos minicentros haviam. E parece que aquilo ajudou a estimular um novo despertamento no sentido de estabelecermos minicentros. Ele está envolvido conosco nesse projeto de produzirmos 2 DVDs, um sobre a história da igreja e um sobre Ellen G. White. Por isso estamos aqui nos Estados Unidos, numa viagem de 10 dias, gravando um pouco da história de Ellen G. White e também da história da Igreja Adventista. Pastor Tim,
Como o senhor se sentiu ou está se sentindo em poder participar desse projeto? Para mim é um grande privilégio poder participar desse projeto. Não é a primeira vez que eu passo por esses lugares, muitos deles seria a terceira vez já, mas toda vez que a gente passa por esses locais aqui é uma grande inspiração. Bethel Creek, por exemplo, eu já visitei inúmeras vezes. Quando a gente morava na Andrews, costumava ir ali. Mas eu creio que a iniciativa de não apenas visitar, mas de filmar esses locais e compartilhar essa experiência com outras pessoas de fala portuguesa é um projeto tremendamente ousado. Além de ousado, ele é inspirador. E eu tenho certeza que aqui está a nossa história. Todo adventista deveria se entusiasmar com esses lugares onde pessoas se sacrificaram com espírito de pioneirismo para que nós herdássemos uma igreja já pronta que temos. Mas as minhas palavras seriam que você deveria não apenas olhar essas cenas, mas você deveria tentar se colocar em lugar daqueles que escreveram essa história e permitir que o mesmo espírito de sacrifício, de dedicação incondicional pela causa, possa também caracterizar a cada um de nós. Nós deveríamos ser não apenas espectadores da história, mas forjadores da história. O que o senhor espera que aconteça como resultado desse material sendo distribuído em várias igrejas? Após as pessoas assistirem esses DVDs,